Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus possam inundar o seu coração. É um prazer, uma alegria estarmos juntos mais uma vez para esse encontro aprendendo com a palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando, sou pastor vice-presidente da Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis, Rio de Janeiro. A minha oração e os meus votos é que outra vez o Senhor fale profundamente ao seu coração e que ao final você possa sentir a presença de Deus e terminar esse encontro aqui sendo abençoado pela palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre prudente ou insensato. Quem somos? Sim, quem é você? Quem é você junto à sua família, junto aos seus amigos? Quem é você junto à sua igreja? Essa pergunta é importante a gente responder. Sim, porque nós passamos uma mensagem às pessoas que estão à nossa volta. Quando nós convivemos, seja com amigos, familiares e até mesmo na nossa igreja, as pessoas fazem uma leitura de nós. Nós passamos e pregamos uma mensagem para essas pessoas. Por isso, quem é você? Isso me faz lembrar a história de um homem muito simples, muito humilde, que precisava ir ao banco para resolver uma questão. E chegando lá, ele, muito tímido, ficou olhando para as pessoas que trabalhavam naquele local ali. E ele ficou procurando nos olhares de cada pessoa qual seria aquela pessoa que ele poderia fazer uma pergunta, obter uma informação. Ele então olhou para o lado e viu um homem compenetrado no seu trabalho, o semblante fechado, e ele sentiu-se intimidado. Ele olhou para o outro lado e viu uma moça trabalhando, mas ela estava tão atarefada que ela estava conversando com as pessoas sem olhar nos olhos. E aquele homem então, com muita dificuldade, olhou para um outro canto e viu um homem com semblante tranquilo, alegre e dando atenção. Então ele foi aquele homem ali, pediu a informação que precisava e conseguiu alcançar. E ao final ele comentou: por que o senhor me procurou e não procurou os outros que estavam antes de mim? Ele disse: você foi o único que passou confiança para mim, que passou credibilidade, que passou acessibilidade. Por isso, irmãos, a nossa pergunta é: quem é você? Qual é a mensagem que você tem passado para as pessoas com quem você convive? Para tanto, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, a fim de tirarmos lições ali do que Deus espera de nós. O que significa ser prudente ou insensato. Eu quero ler o texto que encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo de número 24 ao versículo de número 27. Assim diz a palavra de Deus para nós. Jesus falando: todo aquele que, pois, escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então desceram a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Minha gente querida, meus irmãos e irmãs em Cristo, amigos que nos assistem, estamos diante de um texto bastante interessante, onde o Senhor Jesus estava contando uma parábola, uma história sobre dois homens. E ele vai chamar um homem de prudente e o outro de homem insensato. O que significa então um homem insensato? O que significa a palavra insensato? A palavra insensato significa pessoa de difícil trato, sem bom senso para atitudes. O texto que lemos diz que os dois homens estavam edificando uma casa,
estavam construindo uma casa. E a gente percebe aqui que tanto o prudente como o insensato, que Jesus chamou esses homens de um prudente e outro insensato, os dois tiveram as mesmas oportunidades de construir. Um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia. Ainda que, aparentemente, essas construções, as duas construções, do homem prudente e do homem sensato, ainda que essa construção pudesse parecer ser iguais, havia uma grande diferença. E Jesus vai dizer que a diferença entre o que ouve a palavra de Deus e aquele que pratica e ouve a palavra de Deus, ele vai dizer que isso é que torna o homem prudente ou insensato. E nós precisamos estar bastante atentos àquilo que Jesus está tratando aqui. Que o próprio Jesus está dizendo que esses dois homens estavam passando uma mensagem, estavam passando uma lição para nós. E eu quero então ajudar a você hoje a identificar qual a mensagem que você tem passado às pessoas. Como que as pessoas nos leem, nos veem, dentro do nosso âmbito familiar, de amizade, mas também dentro da nossa própria igreja. E a primeira lição que eu aprendo aqui, e que eu quero aprender com você, dividir com você, é que todos nós estamos construindo relacionamentos com Deus e com as pessoas à nossa volta. Todos nós estamos construindo relacionamentos para com Deus e para com as pessoas à nossa volta. O versículo 24, na parte B do texto que li, diz que um homem prudente estava edificando. E no mesmo capítulo, no versículo 26, na parte B, também diz que um homem insensato estava também edificando uma casa. Aqui a gente aprende que todos nós estamos construindo relacionamentos para com Deus e para com as pessoas à nossa volta. A parábola que li deixa claro que insensatos e prudentes estavam em plena construção. Alguns constroem os seus relacionamentos, constroem a sua vida sobre os ensinamentos e as vontades da palavra de Deus. Esses são chamados de prudentes. Esses são chamados de sábios. Outros constroem na sua própria força, constroem os seus relacionamentos na sua própria vontade. E esses são chamados de insensatos. Portanto, aqui o texto diz que a rocha, a firmeza, é a palavra de Deus para nós. E o prumo espiritual é a prioridade com as coisas de Deus. Isso vai nos identificar. Isso vai revelar aquilo que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, aqui está uma qualidade daquele que ouve a palavra de Deus e pratica, que Jesus vai dizer que esse homem é prudente, esse homem é sábio. Sabe o que diz lá? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Diz assim: quer comai, quer bebai, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A minha vida e a sua vida, por mais simples que seja, as nossas atitudes, por mais simples que sejam, precisa glorificar o nome do Senhor. Porque nós estamos em plena construção, tanto na vertical com Deus, quanto na horizontal com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam. E Jesus está dizendo que todos nós aqui, nós passamos uma mensagem para alguém. As pessoas nos leem, nós passamos credibilidade, nós passamos firmeza. E a pergunta que eu quero deixar para você, com base na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quando diz assim: quer comai, quer bebai, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A pergunta que eu quero que você responda na nossa primeira lição aqui,
Você é daquele tipo de pessoa que afasta pessoas e aproxima pessoas. Você é daquele tipo de pessoa que as suas palavras geram vida, são palavras doces, ou você constantemente produz palavras amargas. Mas eu quero que você saiba que Deus está nos vendo, que Ele conhece os nossos corações e que todos nós estamos construindo, nós estamos em construção. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui, mas eu quero dividir com você uma segunda lição dentro dessa parábola bonita que Jesus está contando e contou aqui. A segunda lição que eu aprendo é a seguinte: o que construímos hoje determina o nosso futuro. A minha construção, aquilo que construímos hoje, ela determinará o nosso futuro. Deixe-me ler para você o finalzinho do versículo 24. Vou ler todo ele, mas o finalzinho do versículo 24 eu quero que você guarde bem e preste bem atenção. Diz assim o versículo 24, palavras de Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, e agora é a parte que nos serve, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que eu aprendo aqui é que aquele homem estava construindo para o seu futuro. O que nós construímos hoje determinará o nosso futuro. A parábola nos mostra que a forma como construímos terá grande impacto sobre o nosso futuro. O texto que li, no versículo 24, na parte final, diz que o homem estava construindo sobre a rocha. Isso faz uma grande diferença. O versículo 25, por exemplo, diz que o outro homem estava construindo, o versículo 26, estava construindo sobre a areia. Olha o que diz o texto: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Portanto, o que construímos hoje determinará o nosso futuro. Dois homens, um prudente e um insensato chamado por Jesus, com as mesmas oportunidades de construir uma casa. A questão aqui foi o material empregado, foi o trabalho aplicado, a dedicação aplicada. Ambos estavam pensando no seu futuro. Imagine alguém construindo a sua própria casa para acolher os seus filhos, a sua esposa, para lhe guardar. Por isso, irmãos, fica claro para nós aqui essa segunda lição, que o que construímos hoje vai determinar o nosso futuro. A palavra de Deus diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Guarde no seu coração, irmão. Tudo aquilo que plantamos hoje vai definir o meu futuro, vai definir o meu amanhã, vai definir o nosso amanhã. Por isso, o que nós construímos hoje determinará o nosso futuro. Aqui está a segunda lição que eu aprendo, falando de relacionamento, falando de como Deus estava vendo, o próprio Jesus contando a história. Ele vai citar que aqueles dois homens estavam definindo ou construir sobre a rocha, que é a palavra do Senhor. E Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica e vive a minha palavra, esse homem está garantindo o seu futuro. Mas aquele que ouve e até gosta da palavra, até se identifica com a palavra, mas não se compromete com a palavra, está preparando o seu futuro de ruína, de lutas. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você que ter uma religião é até bom, mas não é o suficiente. Ter um cargo na igreja é até legal, mas não é o suficiente se você não viver pela palavra. Se você não estiver pronto a cumprir aquilo que Jesus determinou. Por isso ele está dizendo, o homem prudente, o homem sábio, aquele que garante o seu futuro, é aquele que toma decisões acertadas, não baseada na sua força, não baseada na sua própria capacidade, mas confia plenamente na palavra de Deus para ele. E às vezes nós precisamos cumprir a palavra de Deus sem questionar. Sabe o que eu vejo hoje como pastor? Eu vejo hoje uma
leva de crentes pensando no aqui e agora, não se preocupando com o futuro espiritual, não se preocupando com a volta de Jesus, vivendo uma função na igreja e não um ministério como deveria. Por isso eu quero dizer para você e lembrá-lo, que tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Mas existe uma terceira lição que essa história me ensina através da parábola de Jesus. Sabe qual é a terceira lição que eu aprendo? A nossa construção passará por provação, passará por um teste. Deixe-me ler para você o versículo 25. Olha o que diz a história que Jesus está contando. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha o versículo 26. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. O que Jesus está nos ensinando aqui? O que aprendemos aqui em relação aos nossos relacionamentos, seja com Deus, seja com o próximo, seja com quem nós convivemos? É que a nossa construção passará por um tempo de prova. Nós seremos provados. As lutas, os enfrentamentos da vida são provas que vão revelar os alicerces da nossa fé, que vão revelar os alicerces do nosso relacionamento. Observe que tanto a construção sobre a areia e tanto a construção sobre a rocha sofreram impactos das tempestades. O texto diz que correram os rios, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram contra ambas as casas. A que estava sobre a rocha, que a rocha é a palavra, simboliza a palavra do Senhor. Veio sobre aquela família que estava alicerçada pela palavra, que confiava na palavra, que vivia a palavra, que não só gostava, mas praticava a palavra. Mas esse mesmo vento, esse mesmo rio, essa mesma tempestade veio sobre aquele que gostava da palavra, que entendia a palavra, mas não praticava. E o primeiro caso diz que a casa permaneceu firme porque estava sobre a rocha. Mas aquele que estava sobre a areia caiu e foi grande a sua ruína. Por isso, a nossa construção, a nossa fé, ela será testada, será provada por Deus. Os nossos relacionamentos será provado também. A nossa construção passará por provas, por testes. Quando algo dá errado na sua vida, quando foge ao seu controle, o que você faz? Você esbraveja? Você murmura? Ou você desiste? Qual é a sua palavra? Qual é a sua postura? Porque nessa hora, é numa hora de provação, é numa hora de tempestade, de vento, como diz aqui o texto que li, que vai aparecer os alicerces. É nessa hora que aquilo que está dentro de nós, se é uma religiosidade simples, ou se é o poder da palavra, se é o próprio Jesus, se é a rocha que é a palavra de Deus, se a minha vida está alicerçada nela. É nessa hora que nós vamos saber que tipo de crente somos, que tipo de família temos, se nós desistimos ou se nós perseveramos nela. E eu quero, caminhando para o final, dizer a você uma coisa que está escrito lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita, ela provoca a ira. Portanto, precisamos dar frutos bons. Uma árvore boa dá frutos bons. Uma árvore amarga dá frutos ruins. E a minha oração é que Deus hoje mude a sua fé, que você avalie os seus relacionamentos. A rocha descrita aqui é a palavra de Deus, que precisa ser ouvida e praticada.
Porque a palavra de Deus, quando você ouve a palavra, quando você pratica a palavra, ela te fortalece contra todo o mal. O texto que li, o versículo 25, que faço questão de ler outra vez a parte final, olha, guarde isso, irmão, preste bem atenção. Diz assim: desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. É isso que Jesus tem para nós hoje. Ele quer que você edifique a sua família sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor. Ele quer que você edifique o seu relacionamento com Ele pela palavra de Deus. Ela, porque quando vier as tempestades, as lutas, você vai permanecer firme. E Ele quer fazer de você hoje, quer que você coloque os seus alicerces espirituais, morais, familiares, na palavra de Deus para você. A palavra de Deus, ela tem poder. Como disse, não basta ter uma religião, mas sim viver pela palavra. Queridos, que Deus possa abençoar profundamente o seu coração. Que você possa compartilhar essa palavra. Que você possa enviar para amigos. Que você possa se inscrever no nosso canal, deixar um like. E que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você para terminarmos. Mas eu quero lembrar para você: prudente ou insensato? Quem somos? Primeiro, saiba disso. Todos nós estamos construindo os relacionamentos para com Deus e para com as pessoas à nossa volta. Nós estamos construindo relacionamentos com Deus e para com as pessoas à nossa volta. Mas sim, em segundo lugar, saiba que o que construímos hoje, as decisões que tomarmos hoje, determinará o nosso futuro. Não só o nosso, mas de todos à nossa volta. Terceiro e último, a nossa construção passará pelo teste e pela prova. Guarde isso no seu coração. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Nosso Deus e Pai, obrigado por tua palavra. Ajuda-nos a não nos tornarmos meramente ouvintes dela, mas praticantes. Eu abençoo agora cada um que está orando comigo, para que teu Espírito complete aquilo que porventura deixei faltar. Eu libero a palavra de bênção, para que relacionamentos sejam fortalecidos pela tua palavra, para que a tua palavra volte a ser o prumo dos relacionamentos, tanto com o Senhor, quanto com as suas famílias e quanto com os seus negócios. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus é que eu oro. Deus abençoe você e até a próxima, querendo Deus. Fiquem todos na paz.